Está praticamente descartada a possibilidade de um atentado. Evidentemente que isso nunca será descartado, porque sempre haverá uma especulação e uma informação em torno disso, até porque as tensões no Líbano são realmente muito grandes. Houve tensões com Israel, tensões internas com os povos árabes e cristãos também. Mas fica uma questão que é certa. Esse incêndio começou numa fábrica de fogos de artifício. E aí nós vamos tirar algumas dúvidas aqui para você que está acompanhando o Jornal do Piauí com a ajuda do Tenente Coronel Veloso. Bom, Tenente Coronel, boa tarde, obrigado por atender aqui o nosso Jornal do Piauí mais uma vez. Quero começar falando a respeito por essa onda de choque que a gente viu aí nas imagens. Primeiro começa fogo, incêndio, e de repente forma-se aquele cogumelo que vai espalhando uma destruição. O que é exatamente essa onda de choque que vem logo em seguida à explosão? Essa onda de choque é um fenômeno que acontece durante as explosões, que você imagine uma onda, a gente está na beira de um lago e você joga uma pedra e aí ela cria uma onda, só que ali está só num plano. Essa onda de uma explosão é uma onda em formato esférico, vamos assim dizer. Então, tudo que está no caminho dessa esfera que vai crescendo, ela tem uma movimentação do vento, é como se fosse um sopro rápido que as pessoas sofrem. E os objetos, os prédios, então tudo que estava no caminho dessa onda sofreu danos, e aí tanto as pessoas foram projetadas, caíram, como paredes, prédios, e aí o que a pessoa lá do Líbano falou é justamente isso aí. Tudo que estava na frente, que passou, sofreu esse efeito dessa onda, caiu, foi projetado, e as pessoas que estavam na sequência sofreram os efeitos dessa onda. Então, ao contrário do que isso da explosão, isso por conta da explosão. Ao contrário, então, do que se possa imaginar, as pessoas, mais de 100 mortas e as mais de 4.000 feridas, não ficaram feridas por causa do fogo ou por causa necessariamente de queimaduras, não, né, Coronel? Não necessariamente. Ele cria esse campo muito vasto, então serve até de alerta, Joelson, para a gente, a questão do curioso. Você tem que estar numa situação, algumas imagens que eu vi, as pessoas estavam, vamos dizer assim, aparentemente longe, mas após a explosão você viu que ele criou assim, um rastro de destruição que saiu levando essas pessoas que estavam vendo, curiando, filmando. Então a gente tem que ter muita cautela quando está próximo do incêndio. Inclusive o Corpo de Bombeiros, a gente tem isso como protocolo, mas temos muitos problemas com curiosos, e aí é um momento didático, vamos assim dizer, para que não aconteça em outros casos. O senhor falou uma coisa importante. Normalmente tem um incêndio e todo mundo corre para ver. Qualquer explosão provoca onda de choque, né? Não é porque foi um fogo de artifício ou dependendo da substância, não. Qualquer explosão pode levar a essa onda que destrói e leva mortes. Isso, esse potencial lá, claro, o que tinha estocado de nitrato de amônia concentrado, ele está uma quantidade absurda, na verdade, muito grande. O armazenamento, ele requer uma série de cuidados, de cautela, a gente não sabe, só depois a perícia que vai identificar, mas certamente que estava de maneira inadequada, né? Nitrato de amônia que levou a essa explosão, Coronel? Esse é um produto interessante. Na verdade, ele é muito usual. De repente, você pode até ter em casa, que é o fertilizante. O nitrato de amônia é muito utilizado para fertilizante. O NPK, o famoso NPK, nada mais é do que o N, nada mais é do que o nitrato, e corresponde a 1/3, mais ou menos. Ele, por si, nessa composição, ele não é tão, vamos dizer assim, tão arriscado. O problema é ele concentrado, e esse nitrato concentrado ele também pode ser utilizado para produção de explosivos. Os explosivos, a gente tem a utilização industrial dele, que ele é muito útil, e tem, inclusive, em situações criminosas. Então, alguns atentados terroristas foram feitos utilizando o nitrato de amônia, que é esse composto do fertilizante, ou seja, misturando com óleo combustível, óleo diesel. Então, é uma situação, precisa ter um monitoramento a respeito disso aí, é muito perigoso, ele é instável, ele por si só, ele não como é que eu digo assim, ele não é explosivo, mas é muito sensível ao calor. Qualquer ação de calor
é o suficiente, ele não precisa nem ter oxigenação para explodir. Ele explode causando, que foi isso que aconteceu lá. Bom, e muitas pessoas que estão hoje assistindo podem imaginar que acidentes semelhantes aconteçam no Brasil. O que é que a legislação brasileira diz sobre o armazenamento desse tipo de produto ou de produtos que são utilizados para a fabricação de explosivos? Bem, nós temos vários órgãos de controle dessa produção, transporte, armazenamento e utilização desse material. Envolve o Corpo de Bombeiros. Geralmente, nós fazemos avaliação das estruturas prediais, de indústrias, comércio, depósito, armazenamento, e aí requer justamente uma série de controles, tipo medidas que são usuais em todos os prédios, hidrante, sistema de alarme de incêndio para alertar, extintores, sinalização, enfim, é o suficiente. Agora nós temos também a questão do uso desses prédios, dessa indústria, que é a situação, por exemplo, do armazenamento. Eu não posso ter uma grande quantidade de produtos que se potencializam. Como a gente disse, é possível que esse produto nós tenhamos em casa. Então, o que faz a diferença de um produto perigoso para um produto útil, um veneno para o remédio, como dizia já, é justamente a quantidade. Então, o mesmo produto que é remédio, que serve de medicação, ele também, em grande quantidade, ele vai se transformar num veneno. Do mesmo jeito, nós temos essa condição. É uma pequena quantidade muito útil na agricultura, por exemplo. Mas uma quantidade excessiva e já se transforma em um produto perigoso. No caso ali, a gente percebe que foi vamos dizer assim, foi fundamental essa condição favorável, que foi o incêndio que aconteceu inicialmente lá, ele catalisou essa explosão que causou aquele grande dano lá. Em relação ao armazenamento, lá era uma região portuária, muita movimentação, gente demais em torno, trabalhadores. No Brasil, se for feito um armazenamento de explosivo ou fogo de artifício nessa quantidade ou nitrato de potássio, ele tem que ser armazenado em que ambientes, em que regiões, no meio da cidade, é permitido? Como funciona? Ele vem muito como é que eu digo assim, da neutralidade que existe nesse composto. Então, o que acontece? Quando eu tenho um potencial bem maior, ou seja, ele é bem mais concentrado, ele tem o risco, inclusive, de explosões, ou ele já transformado em explosivo, ele tem que ser armazenado em paiol. Esse paiol fica na zona rural, geralmente, ele tem todo um critério de afastamento, então as empresas que utilizam, as empresas mineradoras que trabalham com dinamitação para abertura de pontes, de rochas, por exemplo, a produção de cimento, calcário, enfim, uma série ele é muito utilizado. Ele precisa ter uma regulamentação própria, inclusive ele tem uma fiscalização muito intensa, porque, como eu disse, eu tenho esse trabalho de segurança até nacional, vamos assim considerar. Então, ele é um produto extremamente controlado, precisa ter um controle muito rígido. Mas eu tenho a utilização dele como fertilizante, que ele já tem um armazenamento em galpões da própria... no sul do estado, nós temos grande quantidade de armazenamento e eles, no caso, só manter um certo afastamento. Ele, nessa condição, ele é mais estável, então ele só vai entrar em reação se ele sofrer a ação do calor. Ele, por si só, não tem perigo. Agora, se ele tiver um incêndio, ele vai catalisar um risco muito grande de explosão. Quero agradecer. Se ele sofrer a ação do calor. Quero agradecê-lo, Tenente Coronel Veloso, muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado. Obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde, Tenente Coronel Veloso.